Olá, queridos, a graça e a paz em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Obrigado pela confiança. Obrigado aí a todos, por assistirem esse vídeo, compartilharem aí nas suas redes sociais. E muito obrigado aí por vocês estarem apreciando os vídeos do canal. E hoje, irmãos, eu quero aqui, falar sobre o propósito eterno de Deus. Até fiz aí alguns shorts, e para divulgação, para ir convidando o pessoal para assistir. Então, me chama muito a atenção, irmãos, essa questão do propósito de Deus, quando uma pessoa, que entrega a sua vida para Jesus, ela é questionada sobre isso, muitas vezes até mesmo um ensino que não é o correto. A pessoa muitas vezes é levada a crer que o propósito de Deus com a vida dela é que ela realize os seus sonhos, realize os seus projetos de vida, os seus sonhos que estão lá engavetados, e agora que ela aceitou a Cristo, Jesus vai realizar os desejos do coração dela, vai fazer com que tudo coopere para o bem dela, porque ela ama o Senhor. E então, irmãos, eu quero aqui de uma forma bem objetiva, bem prática, tá? Talvez alguns tenham o seguinte pensamento, que eu esteja sendo simplista demais ou reducionista demais no meu conceito de propósito de Deus com a nossa vida, mas eu quero aqui ler o texto que eu tenho, assim, o texto áureo sobre quando se fala de propósito de Deus, que é Romanos capítulo 8, a carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o teu bem agora que você aceitou a Cristo. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo e agora tudo que acontece vai cooperar para o seu bem. Afinal de contas, você ama a Deus. Você está sendo chamado segundo o propósito dele. Mas o problema, irmãos, é ler única e exclusivamente parar nesse texto aqui, nesse versículo. Mas se nós dermos sequência, no versículo 29, irmãos, está a chave do propósito de Deus. Quando Paulo está escrevendo aqui, nós vamos entender aonde que a mente dele estava quando ele escreveu Romanos 8, 28 e o versículo 29, que é a chave aqui, em relação a propósito de Deus conosco, irmãos. No versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha que coisa tremenda. A fim de que ele, Cristo, obviamente, seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou repetir: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Nós fomos chamados a sermos conformados à imagem de Jesus. Essa palavra aqui no original, irmãos, no grego, conformes, sermos conformados, é sermos iguais, semelhantes, similar a outro, que no caso aqui é o Filho de Deus. Então, irmãos, agora o que assim, particularmente me choca aqui, é que eu entendo que quando Paulo escreveu aqui Romanos, e quando chega nessa parte, no versículo 28, 29, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, irmãos, eu não tenho dúvidas nenhuma que quando Paulo está escrevendo isso, ele está
se reportando a Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 a 28, irmãos. Olha só. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aleluias. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a erva, toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra, irmãos. Olha que coisa fantástica. Irmãos, quando Deus cria o homem e nós fomos criados não pelas mãos de Deus, mas fomos criados dentro de Deus, no coração de Deus, quando Deus nos criou, irmãos, a sua imagem e semelhança. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que quando Paulo está falando do propósito de Deus lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, texto esse tão usado, irmãos, por muitos pregadores, por muitos aí, né? Só que de forma equivocada. Por quê, irmãos? Porque o propósito, o verdadeiro propósito de Deus, irmãos, é que eu e você e todos aqueles que assistirem esse vídeo no canal entendam que há um chamamento da parte do Senhor para cada um de nós, para todos nós, de sermos conformados. Nós estamos sendo, irmãos, edificados dia após dia. Nós somos essa obra, né? Filipenses 1, 6, 7 vai dizer que aquele que nos chamou é fiel para completar a boa obra que começou. A boa obra de Deus, irmãos, em Cristo somos nós. Ele começou essa obra desde o dia em que nós nos encontramos com Jesus e entregamos a nossa vida para Ele. Ali começa uma obra de Deus por meio do seu Espírito em nós. Qual é essa obra? De irmos nos conformando de glória em glória, um dia após o outro, uma glória evolutiva, uma glória crescente, progressiva, até que cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo. O mesmo apóstolo Paulo vai falar isso na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, irmãos, não adianta nós ouvirmos por aí pregadores dizer que Deus tem um propósito conosco, com a sua vida, de que você seja um mega empresário bem-sucedido, ou de que você seja um profissional bem-sucedido, que você, ou como dizem os pregadores coaches, né, que você atinja o seu máximo, o seu potencial máximo de felicidade. Tudo isso, irmãos, eu creio que faz parte. Eu não estou desprezando isso, mas o foco não é esse. O foco é eu permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim, o Espírito Santo trabalhe em nós, na igreja, até sermos semelhantes a Ele, a Jesus. Este é o propósito, e tudo que acontece a partir de agora na minha vida, quer para o bem, quer para as coisas que darem certo, ou para as coisas que derem errado, tudo isso vai cooperar para que eu seja transformado e me pareça com Jesus. No meu comportamento, nos meus procedimentos, nos meus relacionamentos, tanto dentro da comunidade de fé como no ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, que as pessoas possam ver aspectos da vida de Cristo em mim. Então, por favor,
não fique chateado. O verdadeiro propósito de Deus é de que sejamos semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o verdadeiro propósito. Simples assim, irmãos. Mas eu quero finalizar lendo também o texto de Gênesis, capítulo 2, quando Deus aí, o homem, o propósito através daquele primeiro casal, o homem e a sua mulher. Então eu quero ler aqui a partir do versículo 18, Gênesis 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Eu vou pular ali para o versículo 21 para ganhar tempo aqui. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomando uma das costelas, fechou o lugar com carne. Versículo 22, olha só, gente. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Irmãos, essa palavra transformou aqui na versão da Almeida, revista e atualizada, a palavra aqui é transformou, tá? Mas essa palavra no original, ela é baná. E essa palavra no hebraico, baná, aponta para edificar. Então, quando Deus toma da costela do homem, ele começa a edificar, baná. É igual a uma edificação. Então, irmãos, aí no versículo 23 diz assim: disse o homem, esta é afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Faz parte também aqui do propósito eterno de Deus. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós temos que entender aqui que o homem e a mulher, quando foram criados, Deus aqui já os criou para que eles fossem uma figura de Cristo e a igreja. Então, no versículo 18, quando nós lemos aqui, o Senhor diz assim, ó: não é bom que o homem esteja só. Eu farei a ele uma companheira que lhe seja idônea. Então, aqui Deus está dizendo do próprio Filho, que é Cristo: não é bom que o meu filho esteja só, seja só. Vou fazer para ele uma companheira. E somos nós, irmãos, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. E essa noiva sai de dentro do marido. Assim como Cristo, lá na cruz, quando o seu lado foi furado, igualzinho, irmãos, aqui, Gênesis 2, a mulher é tirada do lado do marido, do Adão. Lá na cruz sai água e sangue. A igreja nasce, ela vem para fora lá na cruz do Calvário. E ali, irmãos, Deus tem um propósito específico. É que assim como em Gênesis, essa mulher, depois que ela ficou pronta, o Adão fala para ela, quando olha para ela pronta, ele diz: vejo que você é ossos dos meus ossos. Osso fala daquilo que nós não vemos, aquilo que é interno, aquilo que está dentro. E carne da minha carne. Carne fala de exterioridade, aquilo que você vê. Então, traduzindo, irmãos, aqui, quando o homem olhou para a mulher, ele disse assim: você é parecida comigo por dentro e por fora. Aleluias! Assim como a igreja saiu de dentro de Cristo, do lado de Cristo lá na cruz, e essa mulher que somos nós, estamos sendo edificados com um propósito, para sermos apresentados a Ele, o nosso esposo, naquele glorioso dia. E quando Ele olhar para mim e para você que está assistindo esse vídeo, Ele vai dizer: vejo que você é parecido comigo por dentro e por fora. Aleluias!
Esse é o propósito eterno de Deus, irmãos. O resto é parafernália. O resto, me perdoem, não é o foco, irmãos. Não é o foco. A nossa felicidade não é o foco. O nosso sucesso não é o foco. O foco é sermos parecidos com Cristo. E claro que todas essas coisas fazem parte, mas elas não são o foco principal do propósito de Deus comigo e do propósito de Deus com a sua vida. Entenda isso, para finalizar esse vídeo. Você está sendo edificado para se parecer com Cristo. Tudo que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua família, na sua parentela, na sua igreja local, tudo está cooperando não para o seu sucesso particular, para o seu sucesso pessoal, mas para que você seja conformado à pessoa de Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo, divulgue nas suas redes sociais e mais uma vez aqui, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Como eu falei, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo, é um trabalho duro, mas eu creio que vai edificar muita gente esse vídeo, gente. Vai edificar muitos. Então compartilhe e se inscreva. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva no canal Gustavo Marques Cristo e o Reino. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Shalom.